Na aula passada, falamos sobre alguns elementos dramáticos de uma peça de teatro-fórum, como as soluções mágicas e o caráter das intervenções numa cena, a partir das improvisações dos alunos da oficina de teatro da Casa Senhor Tito. Nosso objetivo não era apenas criar uma cena, mas também que os alunos conhecessem e utilizassem os procedimentos, que aprendessem sobre teatro e política através da criação artística. Por isso, apresentei aos alunos o esquema de uma possível dramaturgia para peças de teatro-fórum. O primeiro aspecto deste esquema que nós trabalhamos foi a identificação do conflito. Este conflito se configura no embate entre o desejo do oprimido e o desejo do opressor. A personagem protagonista, no caso do teatro-fórum, a pessoa oprimida, sente um forte desejo, mas não sabe como realizá-lo. Este desejo deve ser muito claro, pois irá refletir nas intervenções dos espectadores. Como diz Boal, ninguém vai querer substituir uma figura que não sabe o que quer. É importante que a pessoa oprimida lute, use estratégias para conseguir realizar o seu desejo, fazendo com que o público sinta empatia por ela. Mais uma vez, segundo Augusto Boal, ninguém vai querer substituir uma figura fraca, já que ninguém vai se identificar com ela. Questionados, os alunos identificaram, nas cenas improvisadas, os desejos das personagens protagonistas. Lembrando-se da cena do futebol, apontaram que o desejo da menina era jogar futebol, ser acolhida pelo grupo de meninos, jogar com eles. No caso da cena do posto de saúde, o desejo do paciente era que ele e seu irmão fossem atendidos. Nós optamos por alterar essa cena. Ao invés de irmãos, as personagens oprimidas seriam agora mãe e filho, pois percebemos que desta forma o conflito traria outros dados, como a cobrança social de sacrifício da mulher, e estaria mais próximo do público para o qual a cena seria apresentada, o grupo de mulheres da Casa Senhor Tito. Além do que, na fala dos alunos, quase sempre eram as mães que acompanhavam os filhos ao posto de saúde. É necessário ter clara a figura da personagem antagonista, no caso, o opressor. Figura real e concreta contra a qual ocorreu a disputa teatral. No caso das cenas, os alunos identificaram as personagens antagonistas como os meninos, na cena do futebol, e a recepcionista, na cena do posto de saúde. Identificaram também, na cena do futebol, que o conflito se dava quando os meninos tomavam a bola e não aceitavam que a menina jogasse. E na cena do posto, quando a recepcionista não fazia a ficha da mulher e deixava clara a regra de que apenas um familiar poderia ser atendido naquele dia. Estes dados foram modificados mais adiante com o desenvolvimento da cena. Quando o conflito atinge o ápice, presenciamos o que Augusto Boal denomina de crise chinesa. Ele explica que a crise chinesa constitui tanto o perigo vivido pela personagem oprimida, quanto uma oportunidade, uma chance dada a espectadores de reverter a situação. O protagonista toma uma decisão, segue o seu caminho, escolhe a ação que lhe parecer melhor. Mas essa ação não é boa e os espectadores podem interferir exatamente nesse momento para experimentar outros caminhos. A crise chinesa provoca as intervenções do público. O esquema apresentado, que sintetiza uma dramaturgia possível de criação do teatro-fórum, apresenta personagens aliadas de opressores e do oprimido. Os diálogos e ações realizadas entre eles auxiliam na apreensão das personagens, na construção do conflito. As personagens aliadas podem conduzir
opressores e oprimidos, por alternativas ou desencorajá-los de agir. Como a cena improvisada por alunos não continha personagens aliadas do opressor, criamos então 2 novos personagens: o coordenador do posto, o médico, e um terceiro, o segurança. Esse último poderia atuar ajudando a fortalecer a figura do opressor. Em algumas intervenções de espectadores, ele era chamado a intervir. O médico era também um aliado do opressor, pois se abstinha da discussão. Já os aliados das personagens oprimidas eram os demais pacientes que esperavam para ser atendidos. Exploramos a fase de contra-preparação da cena. Ela aumenta a teatralidade do Teatro Fórum. Augusto Boal aponta que a cena deve começar com uma ação que ainda não tem nada a ver com a crise, para dar mais energia à troca de ação, no que Aristóteles chama de peripeteia. Para isso, nós incluímos novos pacientes à cena. Eles chegavam cedo no posto, expressavam corporalmente os seus sintomas, conversavam entre si, reclamavam sobre a demora, manifestando assim os seus desejos, serem atendidos. O coordenador também expressa o seu desejo. A regra deve ser aplicada. Ele chama a atendente antes que ela abra as portas do posto e comunica: 2 pessoas da mesma família não podem ser atendidas no mesmo dia. O aluno JV, que representava o coordenador, ainda acrescentou no momento da improvisação a seguinte fala: essa é a regra, entendeu? Por exemplo, se eu e minha mãe chegarmos para ser atendidos, nós vamos conseguir? A atendente diz: não, demonstrando presteza em ter compreendido a regra. O coordenador então contesta: claro que não! Eu e minha mãe podemos ser atendidos, só esse povinho aqui não. Essa fala é um exemplo de como os alunos seguiram acrescentando dados à cena e tornando-a a cada dia mais próxima da realidade. E, finalmente, o desenlace, o fracasso da personagem oprimida. Segundo a metodologia do TO, a cena de Teatro Fórum deve terminar desta maneira para que espectadores possam então substituir a personagem protagonista na luta por alternativas que poderão levar a soluções. Na cena dos alunos, o desenlace se constitui no momento em que a mãe diz à recepcionista do posto que vai se sentar e só sairá do posto quando ela e seu filho forem atendidos. Tendo em conta o desejo expresso por alunos desde o início dessa experiência na Casa Senhor Tito em se apresentar para outras pessoas, como também a minha experiência como atriz de Teatro Fórum, tudo isso fez com que eu me preocupasse com a improvisação dos alunos no papel de opressores, no momento de contato com a plateia. Enfrentamentos diversos poderiam ser propostos e os alunos precisavam estar preparados. Assim, seguíamos no exercício de apreensão dos elementos dramatúrgicos de uma cena de Teatro Fórum, ao passo que buscávamos ancorá-la cada vez mais na realidade. Reafirmando com os alunos a importância de nos prepararmos ideológica e politicamente para a apresentação da cena de Teatro Fórum, acessando informações e buscando conhecimento sobre o assunto, propus um encontro com a assistente social da Casa Senhor Tito. Assim, os alunos poderiam conversar com ela sobre a situação do posto de saúde do bairro, se inteirar sobre o que já tinha sido feito para resolver as questões através da rede de moradores do bairro e o que ainda poderia ser realizado. Quais estratégias eram usadas pelos moradores naquele momento? O que poderia ser feito, mas os moradores não sabiam? Ou sabiam, mas não faziam? Mas não foi possível coordenar este encontro com a assistente social e então eu a entrevistei fora do horário das aulas e repassei as informações à turma de alunos. Foi muito importante também para mim, como educadora, conhecer mais sobre o trabalho e sobre o contexto da luta, visto que eu não sou moradora da cidade de Lagoa Santa naquele momento, e nem nunca fui, e haviam aspectos da política local que até então eu desconhecia. No processo de criação de um espetáculo de Teatro Fórum, na preparação dos atores, Flávio Sanctum, o Flávio da Conceição, aponta esta como mais uma incumbência do Coringa. Ele diz, abre aspas,
Através de técnicas, discussões internas, improvisações, o elenco se prepara teatral e politicamente para o debate com a plateia, que precisa ser sincero na busca das alternativas para os problemas representados. É de responsabilidade do Coringa esse processo de discussão, espetáculo, espectadores, onde se investigam soluções concretas para a diminuição da opressão apresentada. Retornando à aula de teatro e dando continuidade à etapa de preparação dos alunos para as intervenções da plateia, informei a eles sobre as possibilidades de enfrentamento ao problema de restrição de atendimento que já haviam sido realizadas por alguns moradores e eram sugeridas pelo assistente social da casa. Propus que, caso as espectratrizes não trouxessem para a cena essas possibilidades de resolução do problema, nós deveríamos falar sobre elas após a conclusão do fórum. Eu reforcei a função formativa do Teatro Fórum e a possibilidade de instrumentalização da plateia, que pode vir a acessar informações e conhecer formas de enfrentar a opressão. Propus ainda que, ao invés de eu, como Coringa, apresentar essas informações, ex-alunos poderiam fazê-lo. Assim, eu me certificava também de que eles também conhecessem e memorizassem algumas formas legais de enfrentamento e pudessem lançar mão delas na vida real. Dividimos os textos entre os alunos, cada um falaria uma possibilidade de enfrentamento. Foi então que a aluna K propôs que, ao final das intervenções das espectratrizes, a cena fosse reapresentada com a mudança de que, agora, a protagonista oprimida utilizaria os dispositivos legais, como o BO, a denúncia à ouvidoria de saúde, para solucionar o seu problema. K fez essa sugestão como uma forma do público acessar as possibilidades de enfrentamento de um modo mais dinâmico, não apenas verbal, e que poderia auxiliar a mobilizá-los a agir na realidade. Nesse sentido, Augusto Boal fala aqui, abre aspas, é útil representar o modelo da ação futura, considerando-se que ele vai ser efetivamente vivido no futuro imediato. Tal representação pode funcionar como uma espécie de ensaio geral do ato real. Esse modelo seria a cena tal qual queremos vê-la na vida real e as ações tais como as queremos praticar. Esta opção pode também servir como súmula dos resultados do fórum. Muitas vezes, são diversas as discussões e nem todos memorizam as possibilidades de enfrentamento. Porém, deve-se estar atento para os resultados. O modelo de ação futura deve ser aceitável por todos os presentes, servindo como um estímulo para a ação real. Caso contrário, corre-se o risco do modelo final se tornar evangelizador ou preconizar ações impossíveis de serem levadas à prática. Durante a conversa com a assistente social da Casa Senhor Tito, eu pude acessar o texto de um abaixo-assinado feito por moradores do bairro no final de 2016, cobrando melhorias para as questões de saúde. Esse texto também influenciou na criação dramatúrgica. Nós acessamos outros problemas do posto de saúde e optamos por incluí-los na cena, possibilitando dessa forma que, quando apresentada, ela diversificasse as discussões e ampliasse os momentos de intervenção das espectratrizes. As relações entre as personagens se tornaram mais complexas. Também ficou mais claro o papel de cada uma no conflito. Percebemos que quem representava o papel do antagonista era o coordenador do posto. Ele era o opressor. A recepcionista, outrora percebida como opressora, passou a ser aliada do opressor. Mas por quê? Uma das reclamações dos moradores era o desvio de função dos funcionários do posto, como, por exemplo, faxineiros atendendo na recepção. Assim, a personagem, ao invés de recepcionista, assumia o papel de faxineira. E após conversa com o coordenador, assumiu esta função, atendendo a seu pedido, a função de recepcionista. Mas quando pergunta a ele se agora ela será apenas recepcionista, ele nega e a convence a acumular as duas funções. E no final das contas, era o coordenador quem a orientava sobre a regra opressiva. Outro problema que constava no texto do abaixo-assinado era a falta de médico. Muitas vezes, as pessoas usuárias do posto de saúde eram atendidas por enfermeiros.
incorporamos essa informação à cena. O personagem médico passa a ser um enfermeiro e o coordenador do posto solicita que ele atenda a população, pois naquele dia e talvez também no dia seguinte ficarão sem médico no posto. Desta forma, desenvolvemos mais a preparação da situação conflituosa. Apresentamos os personagens, opressor e aliados, mostramos outros conflitos que se estabeleceram nas relações entre as funcionárias, abordamos outras situações de opressão. Os papéis da faxineira e do enfermeiro se tornaram mais complexos. São aliados do opressor com relação ao atendimento dos usuários do posto, mas são oprimidos no que se refere às relações de trabalho. De acordo com Boal, abre aspas, a cena do Teatro Fórum não deve começar diretamente com a crise. É necessária uma fase de preparação, no qual o público é informado da situação que deverá ser alterada. Quem são as figuras e quais são as suas características, seus pontos fortes e fracos. É necessário mostrar o panorama em torno do protagonista para que as intervenções dos espectadores sejam feitas conscientemente e possam ser bem-sucedidas no contexto da cena. Fecha aspas. As pessoas moradoras do bairro reclamavam também sobre a falta de medicamento no posto e a falta de capacitação dos funcionários. Assim, ex-alunos improvisaram e incluíram na cena a seguinte situação. Um dos pacientes é atendido pelo enfermeiro, que prescreve um medicamento. O paciente se dirige ao coordenador do posto solicitando o remédio, mas este o atende com muita falta de interesse. Por fim, o coordenador olha para o paciente de cima a baixo e diz que não tem, ele terá que comprar. Poderíamos ainda ter improvisado outras situações para melhor apresentar os protagonistas da cena, as personagens oprimidas. Explorando, por exemplo, o momento anterior à chegada ao posto de saúde. Quem eram essa mãe e esse filho, apresentando dados sociais que ajudariam a contextualizar o problema. Infelizmente, por uma questão de tempo, nós não o fizemos, mas na experiência da apresentação da cena para o grupo de mulheres, como elas viviam no bairro e passavam pelo problema, a identificação com as personagens oprimidas aconteceu de forma muito direta. Caso a cena fosse apresentada a públicos externos à ONG e talvez ao bairro, essa apresentação das personagens oprimidas seria imprescindível para que o público obtivesse mais dados sobre elas, se identificassem e dimensionassem a situação de opressão. Ex-alunos chegaram a uma cena estruturada e provocadora. Convidamos o grupo de mulheres da ONG para assisti-la e realizamos, através de um workshop desenvolvido por Carol Monteiro e eu, uma preparação para a peça, aquecendo ideologicamente o público para o momento do Teatro Fórum. Essa experiência já foi compartilhada nas videoaulas 4 e 5. Como eu disse anteriormente, a escolha desse público-alvo não foi aleatória. As mulheres eram atingidas diretamente pelos problemas do posto de saúde. A maioria são chefes de família e relataram ter tido que passar os seus lugares de atendimento para os filhos diversas vezes. Além disso, eu esperava que, ao estar em contato com um grupo de mulheres, ex-alunos de teatro poderiam conhecer mais sobre o seu trabalho, visando abordar o assunto das opressões de gênero, tão logo concluíssemos esse ciclo de atividades propostas em torno da cena de Teatro Fórum sobre o posto de saúde. Eu esperava também que essa articulação do grupo de teatro com o grupo de mulheres reverberasse positivamente na formação dos alunos de teatro, rompendo assim com um preconceito sobre este, desmistificando suas práticas, como também provocasse reações às situações de opressão. Sobre o texto dramatúrgico da cena Parente Não é Gente, Quero Ser Atendido, logramos construir um roteiro segundo as regras do Teatro Fórum. Conflito claro e objetivo que expresse o desejo e a necessidade do grupo em transformar a sua realidade, no caso, a situação do posto de saúde do bairro. Uma contra-preparação com a apresentação dos desejos das personagens protagonistas oprimidas, apresentação dos pacientes, chegando ao posto de saúde, comentando sobre sintomas e reclamando do atendimento no posto. Apresentação do desejo das personagens antagonistas, opressores,
coordenador do posto, pedindo aos funcionários que assumissem as funções de médico e atendente, apresentando a esta atendente a regra restritiva de atendimento e frisando como ela deveria ser aplicada. Inclusão de personagens aliadas que auxiliavam na apresentação de oprimidos e opressores e assumiam condutas decisivas para o desenrolar da trama ou nas improvisações com as espectratrizes, como segurança do posto. Ápice da cena através da crise chinesa, perigo para o oprimido e oportunidade de intervenção das espectadoras para reverter a situação de opressão. Desenlace da trama, o fracasso das personagens oprimidas, a mãe decide se sentar e só sair do posto quando ela e seu filho forem atendidos e a atendente não se abala. Este desenlace deixa a cena em aberto. O que poderia acontecer em seguida? A atendente já havia deixado claro que nada poderia fazer para solucionar a questão. A mãe, apesar de não concordar com a regra, não sabe muito bem o que fazer. Vislumbra uma alternativa, se sentar e esperar, mas seria suficiente? Ela e seu filho conseguiriam ser atendidos como resposta a essa atitude? São perguntas que poderiam ser lançadas pelo Coringa na sessão de Teatro Fórum, e é sobre a sua atuação, no contexto da multiplicação do TO, que falaremos na próxima aula.